Uma das coisas que mais me incomodam nos estudos afro-brasileiros é esse excessivo apego à África mítica. Ela é extremamente importante, inclusive ela tem sido um ponto fixo a partir do qual a gente está recompondo as nossas memórias enquanto população afro-brasileira, o que é extremamente importante. Mas eu acho que isso começa a ficar um pouco perigoso quando a gente pensa nessa África mítica como uma coisa inalcançável. E pior, uma coisa que é pura, que tem pureza. Quando, na verdade, essa narrativa de pureza é uma narrativa muito presente, inclusive, nos discursos de poder do colonialismo. Por isso que eu acho que é extremamente importante que a gente tenha atenção com a maneira que nós estamos buscando reconstruir nossa história. Principalmente porque eu acredito que o que é a verdadeira memória africana está em nosso corpo. E o próprio Jorge Aragão já disse isso: somos herança da memória. Isso quer dizer que nós, nosso corpo, nós, seres viventes, somos a herança do que já fomos. Apesar de simples, essa frase tomou meus pensamentos por todos esses anos, desde a primeira vez que eu ouvi numa festa de família. E essa música tá dizendo exatamente o seguinte: a gente tem mais possibilidade de encontrar as nossas heranças africanas dentro dos nossos cotidianos familiares do que em qualquer mitologia histórica. Mas eu não entendi isso sozinha. Esses foram alguns dos livros que me fizeram entender isso. Embora a gente tenha efetivas instituições de memória, como as religiões de matriz africana e até mesmo a capoeira, que acabam funcionando como esses ideais simbólicos para os quais nós podemos recorrer, existem outras coisas que já estavam na nossa família e a gente acha que era uma mera cotidianidade, vamos dizer assim. Mas na verdade era parte da herança da memória. Uma dessas coisas é, por exemplo, a ação de se reunir para festejar, o que é um fundamento, inclusive, das religiões de matriz africana, mas que também estava muito presente nas nossas famílias afro-brasileiras, pelo menos na década de 2000 a 2010, e que agora a gente vê um nível de enfraquecimento dessa cultura do festejar, porque a gente está permitindo que isso aconteça dentro das nossas casas, com as nossas famílias. E é aí que o compromisso da memória africana se faz necessário para que a gente esteja atento, de fato, ao que está acontecendo no nosso cotidiano. Porque o que importa é o que a gente está fazendo no nosso cotidiano. Projetos como o Mola Futures, que recupera essas memórias de festividades afro-brasileiras em acervos familiares, é uma das iniciativas que eu acho mais interessante para a gente retomar essa memória, reorganizar as nossas conversas em torno de cultura africana e efetivamente de como é a cultura afro-brasileira. Livros como o Antes do Início, do Ernesto Mané, que é um físico e diplomata brasileiro que está aí reorganizando suas relações familiares, suas raízes familiares com Guiné-Bissau a partir do pai, e está contando tudo isso através de um diário. Então ele está relatando também como é que essa família vive, quais são as experiências que ele tem durante essa viagem, e muitas das coisas que ele relata, é muito fácil você acabar passando por uma frase e pensar, nossa, a minha família fazia exatamente isso, ou isso é uma coisa muito parecida com o que a minha família dizia. E são nessas correspondências que a gente acaba reencontrando o que é a memória negra. Esse livro aqui da Saidiya Hartman, Perder a Mãe, é um ótimo livro para nos fazer também destituir da ideia de uma África mítica para a qual a gente tem que retornar. De um jeitinho bem gentil, a autora vai dizer que isso é basicamente um delírio que só começou a existir com as noções de raça no século XX.